Pessoal, boa tarde a todos. É com grande satisfação que hoje a Evolucim tem mais uma das suas palestras mensais que ocorrem no último domingo de cada mês. Hoje via Facebook, com novos equipamentos. Espero que tenhamos uma boa surpresa aí com vocês que estão vendo ou que estão ouvindo o som e vendo as imagens. Inclusive, depois podem nos dar retorno via Facebook, se está tudo bem aí, se está todo mundo vendo, escutando bem. A palestra de hoje é da psicóloga e voluntária da Conscienciologia desde 2003, Silene Lessa. Ela vai discorrer sobre o tema projeciologia. Tá bom, pessoal? Tudo com ela, então. Um abraço para todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para o pessoal que está assistindo à distância, né? Só para eu ter uma noção aqui, quem já teve contato com as ideias da Conscienciologia? Ou é a primeira vez? Quem está aqui pela primeira vez numa palestra? Você? Então tá, qualquer coisa que eu falar e você não entender, você levanta a mão, ó, não entendi, que eu repito. Então assim, aqui quem já vivenciou o fenômeno da projeção fora do corpo, né? Já se percebeu em algum momento fora do corpo? Já? E aí, achou esquisito, diferente? Assustador. Ah, interessante a definição, né? Então, assim, na verdade, a palestra de hoje, o objetivo é vocês, assim, a gente trabalhar um pouco sobre o tema da projeção. Muitas pessoas que vivenciam o tema, quando se depara a primeira vez com a sensação de se estar projetado ou se percebe fora do corpo com lucidez, toma um susto, porque nunca tinha vivenciado esse fenômeno. Mas a gente vai ver no decorrer da palestra que é um fenômeno natural, e ele ocorre há muito tempo, né? E aí a gente vai tentar conhecer um pouquinho desse fenômeno e buscar... eu vou tentar passar para vocês algumas técnicas, algumas coisas que vocês podem estar fazendo para ter mais lucidez ao se projetar, ou aproveitar melhor esse momento dessa projeção, tá? Mas aí, antes disso, a gente vai trabalhar aqui o princípio da descrença, né? Que é não acredite em nada do que lhe informarem aqui no Evolucim, experimente e tenha as suas experiências pessoais. Qualquer evento que vocês participam da Conscienciologia tem esse princípio. Por quê? Porque a ideia aqui é vocês manterem o senso crítico, a racionalidade, questionar, não acreditar no que eu, professora, aqui estou falando. Na verdade, eu estudo esse assunto porque, desde muito nova, eu tinha vivência do fenômeno da projeção e eu não sabia o que era, muito pelo contrário, eu tinha receio, medo, realmente, de vivenciar a projeção e fazia tudo para evitar. Então, quando eu me deparava com a situação em que estava projetada, eu queria voltar para o corpo. E aí, por não saber lidar com essa situação, foi quando eu fui atrás de conhecimento. Porque quando você tem medo de alguma coisa, né, você não sabe nem do que se trata. Então, a melhor forma para superar o medo é você começar a estudar a respeito. Então, eu fui estudar, comecei a ler, li o Projeciologia. Pegar esse livro aqui, que eu vou mostrar, tem uma foto dele. E aí eu fui estudar, fui tentar entender, fui ver que não tinha nada de assustador, fui me adaptando às vivências, fui registrando as experiências que eu ia tendo ao longo do tempo e fui tendo, né, aproveitando melhor desses momentos quando estava fora do corpo. O que é que eu vou trazer aqui, bem brevemente, para vocês entenderem? Quando a gente fala de projeciologia, nem ao longo do tempo ele não tinha esse nome, mas esse fenômeno é um fenômeno muito antigo. Quando a gente vai estudar a história da projeciologia, na verdade, ele vem desde do período antigo, desde que o homem se entende, né, por homem, né? Ele desde muito tempo já vivenciava esse fenômeno e muitas vezes a gente divide para ficar mais didático, as pessoas entenderem essa história da projeciologia. O objetivo não é aprofundar isso, porque tem no Projeciologia, se vocês quiserem aprofundar mais, ter referência sobre quem eram as pessoas que vivenciavam, ou pesquisadores que escreveram sobre projeção ao longo do contexto histórico, né? Vocês podem ter referência lá no Projeciologia. Mas assim, desde os primórdios, né, as pessoas vivenciavam o fenômeno da projeção.
Tem relatos, desde a antiguidade, Platão coloca lá um caso do soldado que é um soldado que vivenciou um estado lá que ele foi tido como morto e depois ele retornou. Na verdade, ele não estava morto, ele estava ali num processo que pode ter sido ali o processo de projeção, né? Que ele foi estava ali como, sei, uma EQM, talvez. Depois teve o período esotérico, que era um período em que as pessoas não falavam abertamente desse fenômeno. Era uma questão mais fechada para as pessoas escolhidas, especiais. Então, eram aqueles grupos místicos que abordavam o assunto, só que por um viés ainda muito... A pessoa, para ter acesso àquela informação, tinha que fazer parte de um grupo fechado, porque não era um assunto comum. Depois, à medida que o tempo foi passando, as pessoas tendo vivência, esse fenômeno começou a ser explorado de outras formas, né? As pessoas passaram a escrever mais e publicar a respeito desse fenômeno. E aí a gente coloca que é um período em que começa a se ter abertura para falar do assunto. Aí a gente chama esse período um período exotérico, que é quando começa a ter essa abertura de se falar a respeito do fenômeno da projeção. Nesse período, o que é que acontece? Muitas pessoas vivenciavam e publicavam. Então, às vezes, o que ocorreu nesse período? Tem um relato de um caso de um presidiário que, estando na cadeia, tinha várias vivências fora do corpo. O que é possível, né? A pessoa estando preso ali, não tem acesso a sair do local e vivencia, traz informações do que está ocorrendo fora daquele contexto. Então, a partir desse movimento de publicar, a gente entra numa nova era, né? Depois lá de 1966, com o Charles Theodore Tarte, que ele passa a fazer pesquisas nos laboratórios, usando vários instrumentos para poder avaliar o que ocorria no organismo da pessoa quando ela estava vivenciando o processo da projeção. E aí ele pegou, um dos experimentos foi com a MIZ, que ele pegou uma pessoa que tinha facilidade de se projetar, colocou os números em cima de um armário, num lugar que ela não teria acesso, colocou os eletrodos no corpo dela, e aí ela tinha que sair do corpo e visualizar o que estava escrito ou registrado lá em cima daquele móvel que era muito alto. E aí foram feitos vários experimentos, identificar qual é a onda cerebral, como é que fica a onda cerebral da pessoa quando ela está no estado projetivo, vivenciando a projeção. Qual é a diferença entre projeção e sonho? Existe ou não? Ou é a mesma coisa? E aí, a partir desse movimento de estudo e de pesquisa mais técnico, envolvendo os laboratórios, foi que se começou a aprofundar mais esse fenômeno da projeção e se percebia que era um fenômeno diferente de um sonho. Era um sonho que as pessoas falavam, é um sonho lúcido, porque a pessoa tinha algum nível de consciência do que se passava ali. Isso é só para vocês terem um panorama assim, bem amplo, assim, bem geral, bem superficial que eu estou passando, assim, só para vocês não pensarem, não, foi com a projeciologia que surgiu o estudo da projeção, não. Isso já vem estudando ao longo aí de muito tempo, tá? Então, assim, o projeciologia é o tratado, esse tratado aqui, deixa eu pegar ele, eu acho que ele é... Oi? O projeciologia, né, é o tratado mais completo que se tem sobre o assunto da projeção consciente, né? Ele tem mais de 2.000 referências bibliográficas, é fruto de 20 anos de pesquisa do professor Valdo Vieira. Ele começou, como é que se deu o estudo da projeção? Ele, primeiramente, ele vivenciava a projeção, ele publicou o primeiro livro em 81, que não sei se vocês têm, aqui é o Projeções da Consciência. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Depois eu mostro. Eu acho que vai ter uma foto dele mais adiante. O Projeções da Consciência é um livro de relatos projetivos. Ele publicou esse livro em 81, onde ele falava das vivências que ele tinha fora do corpo. A partir daí, vários pesquisadores que vivenciavam também esse fenômeno começaram a entrar em contato com ele. E a partir daí começou-se a montar grupos de estudo e de pesquisa sobre o fenômeno da projeção.
já que é um fenômeno que vocês vão ver que ele é natural. Ele independe de raça, religião, credo. Então, as pessoas vivenciavam e queriam entender o que é que estava se passando. Como ele pesquisava, ele começou a juntar esse material de relatos, né? E buscar também ao longo da história, buscar ao longo das viagens que ele fazia, as pesquisas em cima desse fenômeno. E aí ele publicou o tratado. Esse tratado, que vocês puderem ter acesso, dar uma lida, ele é muito rico, porque ele tem várias técnicas projetivas, né, que vocês podem ver. Ele explica o funcionamento dos veículos de manifestação da consciência. Então, a projeciologia, na verdade, é o estudo do fenômeno da projeção. Que aí a projeciologia tem como objetivo, né, o estudo da projeção da consciência, também chamada de experiência fora do corpo, desdobramento, viagem astral e outros sinônimos que tem aí. Ao longo da história, né, ele foi tendo vários nomes. Alguma dúvida? Estou muito rápida? Tá dando para entender? Só que assim, como é que a gente vai estudar um fenômeno que ele é subjetivo, né, ele é pessoal, a partir de instrumentos, de aparelhos que muitas vezes não vai ter como avaliar precisamente o que está acontecendo com a pessoa. Então, o que acontece? A gente começa a ver o quê? Que não dá para estudar, né, um fenômeno subjetivo usando determinados tipos de equipamento, ou pelo modelo da ciência que a gente tem como padrão convencional, que é o quê? Precisa ter replicabilidade, né? A pessoa precisa replicar um fenômeno. Como é que você replica um fenômeno? Fica difícil. Então, a partir daí, precisava se criar um método novo para se estudar esses fenômenos que são subjetivos. E aí é quando surge a conscienciologia. Ele traz aí essa ideia de estudar a consciência, que seria o ser pensante, o eu, o ego. E a conscienciologia, na verdade, seria esse estudo dessa consciência. Então, para estudar a conscienciologia, ele criou esse modelo, né? O modelo paradigma consciencial, que tem 5 premissas, e essas premissas norteiam esse estudo. Então, quais seriam essas premissas? Vamos lá. A condição